Práticas pedagógicas inspiradas em Pickler. Rotina de cuidados. Olá, estudante! Nessa aula, a gente vai discutir sobre as rotinas na educação infantil. O que significa a palavra rotina? Rotina pode ser algo corriqueiro, que a gente faz diariamente, sempre do mesmo jeito. Ao mesmo tempo que organiza o cotidiano, a rotina pode também engessar o sujeito, que ao fazer tudo sempre do mesmo jeito, pode não ser capaz de lidar com novas formas e possibilidades de agir no mundo que o cerca. Essa reflexão vale também para a gente conversar sobre as rotinas na educação infantil. Na tentativa de organizar a instituição, que em geral comporta muitas crianças e adultos, uma rotina de ações vai sendo organizada, o que vai incluir horários definidos para o uso de espaços, refeições, brincadeiras, entre outros. Aqui, nós vamos nos deter à rotina de cuidados com os bebês, demarcando que essas ações são sempre indissociáveis dos processos educativos. A rotina de cuidados na creche, momentos de alimentação, higiene, sono e troca de fraldas, frequentemente é vista como uma sucessão de tarefas meramente assistenciais, um conjunto de obrigações biológicas que vão se interpondo ao verdadeiro, entre aspas, trabalho educativo. No entanto, quando a gente pensa na perspectiva dos autores como Gianfranco Stacioli, Paulo Fock, Elinor Goldschmidt, Sonia Jackson, Maria Carmen Barbosa, entre outros, essa rotina se revela como o cerne da proposta pedagógica para a primeira infância. Longe de ser um intervalo que acontece dentre as ações educativas, o cuidado é a própria linguagem primordial por meio da qual se constroem vínculos, autonomia, identidade e conhecimento. Argumenta-se, portanto, que a rotina de cuidados, quando intencionalmente planejada e humanizada, constitui o principal eixo de acolhimento, pertencimento e desenvolvimento na creche. A visão que separa cuidado de educação é um grande equívoco histórico e conceitual superado pelas diretrizes curriculares nacionais e pelos estudos da pedagogia da infância. A professora Maria Carmen Barbosa, por exemplo, vai defender que na creche tudo é educativo, pois é na relação cotidiana com o mundo físico e social que a criança aprende e, a partir daí, se constrói a proposta pedagógica. Portanto, o currículo se dá nas relações. A hora do banho não é só sobre a limpeza do corpo, mas a descoberta sensorial da água, o reconhecimento do próprio corpo no toque do educador e a construção da autonomia. Alimentar-se também não é só saciar a fome, mas é um ato social de partilha, um experimento de cores, texturas e sabores. A rotina assim encarada deixa de ser uma sequência rígida de eventos e se transforma em um currículo vivo, onde os conteúdos são as experiências significativas do dia a dia. Fruto da sua tese de doutorado da obra Por Amor e por Força, Rotinas na Educação Infantil, a professora Maria Carmen Barbosa conduz o leitor por uma transformação fundamental na forma de compreender o cotidiano das crianças pequenas. Ao analisar as rotinas de creches e pré-escolas, a autora destaca que esse instrumento de organização do trabalho, ele não é nem bom nem ruim por si só. Então, a rotina não é boa nem ruim, ela vai depender da maneira como a instituição se apropria dela. Então, ela pode ser compreendida tanto como uma sequência rígida e opressiva de tarefas, quanto também uma aliada, desde que haja espaço para a escuta sensível das necessidades dos bebês e crianças pequenas. O próprio título da tese dela já anuncia a complexidade desse movimento das rotinas. Então, as rotinas podem ser tramadas simultaneamente, tanto por amor, constituídas a partir das relações afetivas, os combinados construídos no grupo e essa busca do bem-estar coletivo, quanto por força, como necessidades institucionais, regras de convivência e materialidade do tempo e espaço. O grande desafio, então, que é inclusive a tese central da autora, é encontrar o equilíbrio dinâmico entre essas duas dimensões. A professora Maria Carmen inicia sua discussão desconstruindo essa rotina pautada pelo tempo cronológico, herdeiro de um modelo escolar seriado que é alheio à natureza da primeira infância.
Nesse modelo tradicional, o dia é fatiado em intervalos rígidos, nos quais cada atividade, então brincadeira, lanche, hora da soneca, tem seu início e fim determinados pelo relógio e não pelo envolvimento das crianças. Essa é uma lógica que vai empobrecer as experiências, porque interrompe bruscamente os fluxos profundos de brincadeira e investigação infantil. Então, se a gente pensar, esse modelo de divisão do tempo na educação infantil, ele se assemelha muito à divisão de disciplinas do ensino fundamental. Então, a gente tem lá na escola, né? 50 minutos de português, 50 de matemática, 50 de biologia, é a mesma coisa que a gente faz na creche. Então, tem 20 minutos para o lanche, 30 minutos para brincar, 20 minutos para trocar fralda, mais tanto tempo para dormir. Então, a gente fragmenta esse tempo da mesma forma como a gente faz no ensino fundamental. E é justamente essa problematização que autores como a Maria Carmen ajudam a gente a repensar. Então, em oposição a isso, ela vai nos apresentar possibilidades de uma rotina como uma estrutura cultural. Então, a rotina não é natural, ela é uma invenção humana, uma construção coletiva para organizar a vida em comum. E é essa estrutura que, paradoxalmente, pode oprimir e também auxiliar a criança a lidar com questões relacionadas à sua insegurança, ao ser inserida nesse novo espaço de experiência coletiva, favorecendo, inclusive, a autonomia do cotidiano. Então, saber, por exemplo, o que acontece depois da chegada, o que precede o lanche ou como se prepara o momento de descanso, isso vai trazer uma segurança afetiva para as crianças. Então, as crianças gostam de ter previsibilidade, elas gostam de saber o que é que vai acontecer. Os rituais cotidianos, desde a música cantada antes de lavar as mãos, ou até a forma particular como esse grupo vai arrumar os brinquedos, tudo isso vai construindo uma cultura própria e um sentimento de pertencimento àquele lugar. Assim, a Maria Carmen propõe que a rotina seja entendida como um currículo vivo da educação infantil. E para que essa visão se concretize, a flexibilidade torna-se um princípio pedagógico indispensável. Então, uma rotina de qualidade não é uma camisa de força que amarra a gente, mas é um organismo vivo e dinâmico capaz de se adaptar aos projetos do grupo, aos imprevistos que acontecem e, sobretudo, aos interesses e ritmos das crianças. Então, se a gente está ali trabalhando num projeto, uma investigação sobre insetos que foi iniciada no parque, toma conta do grupo todo esse movimento e vai demandar mais tempo. Então, a rotina precisa ceder espaço para que a aprendizagem significativa floresça. Isso, claro, vai exigir do educador uma escuta sensível e aguçada, uma capacidade de ler os sinais do grupo e ajustar o percurso de aprendizagem. As próprias crianças, na medida das suas possibilidades, devem ser convidadas a participar da construção e da avaliação dos combinados que regem essa vida coletiva, tornando-se assim corresponsáveis pelo ambiente que compartilham. Nesse cenário, mais uma vez, o papel do professor vai se modificar. Não é executor de um cronograma ou de uma rotina imposta, mas um mediador das experiências. Vai caber a ele, a esse profissional, planejar a rotina com intencionalidade pedagógica, perguntando-se constantemente: quais interações eu quero promover quando eu organizo a minha rotina assim? Que habilidades podem ser desenvolvidas nesse momento? Como eu posso organizar os espaços e os tempos para enriquecer as brincadeiras? Relacionando a reflexão dos autores com as rotinas de cuidado, a gente também pode problematizar. É preciso existir a hora da troca? Então, a gente tem que trocar todas as crianças na mesma hora dentro da creche? Será que isso não pode ser flexível? Todo mundo tem que ser trocado ao mesmo tempo? Todo mundo sente sono no mesmo horário, né? Por que os bebês dormem todos na mesma hora? Todo mundo come do mesmo jeito? Em que medida essa organização vai privilegiar uma dinâmica dos adultos em detrimento das reais necessidades dos bebês? São perguntas que vão desestabilizar o trabalho na creche, porque historicamente a gente tem organizado as ações com base nesses horários fixos dentro da rotina de cuidados. Contudo, se queremos de fato construir uma pedagogia dos detalhes que respeite a primeiríssima infância,
precisamos questionar e propor mudanças, porque uma nova organização é sim possível. Para isso, a gente tem questões, inclusive estruturais, que precisam ocorrer. A primeira delas, adequar o número de adultos por criança, porque a gente precisa de mais adultos ali para poder fazer esse processo mais flexível. Então, as crianças não dormem todas no mesmo horário. Tem que ter adulto perto de quem está dormindo e perto de quem está acordado, né? Então, tem que ter uma quantidade de adultos suficiente por criança. Temos que ter espaços amplos e com diversidade de propostas, de modo que a gente possa trabalhar com pequenos grupos, justamente para olhar para cada necessidade e, sobretudo, a disponibilidade dos profissionais para estudarem novas propostas pedagógicas e perceberem que novas perspectivas de reorganização de rotina são possíveis. Acompanhe comigo agora alguns princípios fundamentais para a gente repensar as rotinas. Entender as rotinas como oportunidades educativas. Então, o momento de cuidado, sono, higiene, alimentação, são tratados como momentos pedagógicos privilegiados de interação, construção de vínculo e aprendizagem sobre si e sobre o mundo. A BNCC, quando ela vai nos trazer, por exemplo, os campos de experiência, ela vai dizer que esses campos eles não têm que ser trabalhados em atividades intencionais. Então, eu vou preparar uma atividade específica para trabalhar o campo eu, o outro e o nós, né? Não é isso, né? Quando você vai trocar uma fralda e ter esse momento tão íntimo e de respeito com o bebê, você está trabalhando um campo de experiência importante que é essa diferenciação do bebê com o outro, então entender sobre o seu próprio corpo, sobre esse sujeito que está cuidando dele. Então, por isso que essas atividades do cotidiano relacionadas aos cuidados, elas precisam ser repensadas dentro dos contextos das rotinas. Também respeito aos ritmos individuais. Bebês e crianças não têm o mesmo ritmo. O grande desafio de educar no espaço coletivo é poder olhar para essas singularidades. Por exemplo, a hora da alimentação deve ser flexível. O bebê que não se alimentou na hora do almoço tem que ter a oportunidade de comer em um outro momento. Ele não pode passar o dia inteiro sem comer e só receber a próxima referência na hora do jantar, né? Então, esses tempos precisam ser repensados. Também o protagonismo da criança. A rotina deve prever escolhas e participação ativa das crianças. Isso significa permitir que elas decidam entre diferentes brincadeiras, que participem da preparação da mesa para organizar a refeição ou a organização da sua própria sala. Previsibilidade e segurança afetiva. A rotina deve oferecer uma sequência previsível de eventos, o que gera segurança emocional nas crianças, permitindo que elas se orientem no tempo e se sintam confiantes no ambiente. Assim, a partir dessas reflexões, é possível que cada instituição possa olhar para a sua realidade e pensar em mudanças com base nas reais necessidades das crianças e não pelo olhar do adulto. São mudanças que, embora sejam visíveis nas práticas, estão muito relacionadas com as modificações acerca da concepção de infância e de educação infantil. Então, o caminho para a gente pensar essas rotinas, né, problematizar tudo isso, é a gente se perguntar o que dentro dessa rotina da creche eu estou pensando para privilegiar o adulto e o que é da criança, né? Então, um exemplo, né? Por que a maioria das creches, no país inteiro que a gente for perguntar, na maioria das creches, a hora do almoço dos bebês é entre 9 e 9h30 da manhã, né? Ninguém almoça esse horário na vida, né? Então, de onde vem esse horário? Será que, de fato, isso é bom para os bebês, né? Como é que a gente faz para repensar isso e adequar esse horário ao cotidiano das famílias? Então, ninguém almoça 9 horas da manhã em casa, né? Então, são pontos que a gente precisa repensar. Então, a rotina ela não é ruim quando ela engessa tanto que a gente não consegue repensar a própria prática, né? E por isso, para aprofundar melhor esse assunto, eu recomendo que você assista ao vídeo Rotinas na Educação Infantil, da professora Maria Carmen Barbosa. Nele, ela vai abordar a importância das rotinas como organizadora do trabalho em creches e pré-escolas, mas também vai destacar a importância de que isso não pode ser um elemento de poder e controle sobre as crianças. Elas devem ser protagonistas dos projetos pedagógicos e as rotinas devem estar a serviço dos seus interesses,
do seu desenvolvimento e aprendizagem, e não a serviço do adulto. Para acessar, é só você escanear o QR Code que aparece aí na sua tela. Para encerrar nosso encontro, reforçamos que uma rotina de qualidade não é aquela que segue rigidamente o relógio, mas aquela que pulsa conforme os ritmos das crianças. Compreendemos que a previsibilidade é fundamental para a segurança emocional do bebê, permitindo que ele se localize no tempo e espaço, mas que essa organização tem que fazer parte de um currículo vivo, aberto aos imprevistos e às descobertas do grupo. Ao superarmos a dicotomia entre cuidar e educar, transformamos cada detalhe do dia a dia em uma oportunidade pedagógica. Eu espero que essa reflexão te ajude a olhar para o cotidiano institucional não pela ótica da conveniência do adulto, mas pela escuta sensível real das necessidades das crianças. Espero também que você tenha aproveitado essa aula, desejo ótimos estudos e até a próxima. Tchau!